tem, professor? Já. Então, vai ficar bem fácil, porque aquilo lá, o momento mi, na verdade, é o somatório ali daqueles vetores que a gente aprende na física. Eu trouxe aqui para você ver essa tabela periódica, já que a gente vai trabalhar com diferente de eletronegatividade. Tá vendo que está diferente? Tem um númerozinho aqui embaixo agora? Esse número é o valor real da eletronegatividade, da força de atração aqui, ó. Esse é o teu programa que travou na internet. Olha o maior dele, o mais eletronegativo é o flúor. Olha o valor dele, 4, tá vendo? Olha o valor aqui do H, quanto que vocês estão vendo aqui para o H? Diga para mim. 2,1. 2,1. Então, se eu tiver uma ligação entre o flúor F e o H, aí eu vou subtrair 4 do flúor menos 2,1 do H. Vai dar igual a zero ou diferente de zero? O resultado? Diferente de zero. Então, a molécula vai ser polar. Entendeu? Agora, se eu pego, igual eu peguei ali atrás para vocês, 2Hs, 2,1 menos 2,1 dá quanto? Não é nessa questão, né? Zero. Então, momento mi é zero, a resultante é zero. Eu vou ter uma molécula apolar. Olha ele de novo aqui, o H, ó. Fizeram aqui a ligação. Aí, a molécula com esses dois átomos iguais possui a mesma eletronegatividade, 2,1 desse H menos 2,1 desse H. Então, vai dar um valor equivalente a zero. Olha, o momento mi vai ser igual a zero. Aí, a molécula de H2 é apolar. Agora, e a resultante? A resultante é isso, ó. Está aqui o elétron sendo dividido. Esse átomo puxa para cá, olha o vetor. Puxa para o ladinho dele, o par de elétrons. Agora, e o outro átomo? Também. Olha a força aqui, o vetor. Puxa para o lado dele. Então, eu tenho duas forças iguais em sentidos opostos. Aí, o valor da resultante é zero. Entendeu? Então, esse é o momento mi. A gente representa o momento dipolar, momento mi, pela resultante. Olha, agora eu tenho dois átomos diferentes. Ui, a bolinha ali do H ficou escondida atrás do BR, olha. Mas dá para ver. Então, está mais próximo do BR. Por quê? Porque o BR tem uma eletronegatividade maior, ele é da família 7A. Aí você pode querer perguntar assim, professora, mas eu vou ter que decorar aqueles números? Não, do jeito nenhum. Basta você saber se o bromo é da 7A, é uma família muito eletronegativa. Lembra de como a eletronegatividade cresce dentro da tabela periódica? Da esquerda para a direita, de baixo para cima. O bromo está lá na 7A, ele é bem mais eletronegativo, ele é mesmo da família do flúor. Bem mais eletronegativo do que o H. Então, o momento mi vai dar um valor diferente de zero. Então, dois átomos diferentes possuem eletronegatividade diferentes. Portanto, momento mi diferente de zero. Então, ó, a molécula com dois átomos e o bromo, dois átomos diferentes, e o bromo é mais eletronegativo que o hidrogênio. Qual é a geometria? É linear. Lembra das aulas de até ontem? Geometria da molécula, dois átomos, sempre linear. Se você tem geometria linear, e no caso aqui só com dois átomos, você só tem uma ligação. Para onde que vai o momento mi? Do H, o vetor, desculpe, do H no sentido do boro. Só tem uma resultante aqui nesse caso, olha. Uma resultante só. Tá vendo? Não tem força nula aqui, só tem uma resultante. Saindo do H indo para o boro. Por quê? Porque o boro é mais eletronegativo. Boro não, desculpem. O bromo. Porque o bromo é mais eletronegativo. Então, esse momento mi aí é diferente de zero, nossa molécula é polar. Mas eu tenho aqui um outro fato. Olha esse fato aqui. O gás carbônico, CO2. Que a gente está trabalhando esse CO2 aí há muito tempo, né, gente? Então, tá aí a fórmula dele. Na fórmula do gás carbônico, nós temos o carbono compartilhando elétron com o oxigênio, um de cada lado. Tem par de elétron livre no átomo do meio? Sim. Não. Então, a geometria é linear.
Se o átomo central não tem par livre e um lado da molécula é igual à outra, ó, já é muita coisa aqui. Eu já estou vendo que não tem par de elétron livre no átomo central. Então, o átomo central, por si mesmo, já que ele não tem par livre, ele não dá polaridade à molécula, não é ele. Aí eu vou ver os ligantes dele. Quais são os ligantes do elemento central? 2 átomos iguais de oxigênio. Agora, veja bem, se eu for analisar a ligação entre carbono e oxigênio, a ligação, carbono e oxigênio, os dois são iguais? Não, um é carbono, outro é oxigênio, não são iguais. Se eles são diferentes, a eletronegatividade é diferente. O oxigênio é um dos 3 elementos mais eletronegativos que tem. Quais são os 3 mais eletronegativos, gente? Quem saberia me dizer? Quem lembra? Os 3 mais eletronegativos dos elementos, quais são? Ninguém lembra? É o FON. FON de quê? De flúor, oxigênio e nitrogênio. É o FON. Então, o oxigênio é um dos 3 elementos mais eletronegativos, mais força de atração de elétron tem. Se ele está compartilhando essa duplinha aqui com carbono, ele puxa a dupla mais para próximo dele, porque ele tem mais força de atração. Significa dizer, ó, aí eu fiz aqui, olha a forma estrutural, a dupla. Significa dizer que essa ligação aqui entre o C e o O, ela é polar. A ligação é polar. Quinta-feira é onde, mano? Vai ficar com uma carga parcial mais horário, positiva, quinta-feira tá o O onde? uma carga parcial mais negativa, porque o O atraiu o parzinho mais para perto dele. Então, a ligação é covalente polar. Se eu analisar o outro lado da mesma forma, eu tenho o C e o O. O O do lado de cá puxa também, para perto dele. Então, a ligação entre o carbono e o oxigênio, nos dois lados, são covalentes polares. Ligação tem polaridade, a ligação. Mas analisa o conjunto aqui, o somatório de tudo, o total, a molécula inteira. Se eu analisar a molécula inteira, olha o que eu vou ter aqui de vetor. O O está puxando, esse aqui, o oxigênio aqui, puxa o elétron para perto dele, para mais próximo dele. Então, o vetor sai do carbono em direção, que é o mais fraco, em direção ao O, que tem maior força de atração. Só que do outro lado eu vou ter a mesma coisa. Olha lá, o outro O puxa também. O que se conclui aqui agora? A molécula inteira. Eu tenho 2 vetores com a mesma intensidade, em sentido oposto. Se neutralizam. Muito bom. Então, meu momento Mi aqui vai ser 0. A força aqui, ó, de atração desse oxigênio é igual do outro lado. Então, nosso momento Mi vai dar 0. Veja bem que a gente analisou 2 coisas. Quais? Okay. A polaridade da ligação e a polaridade da molécula. São 2 coisas diferentes. O que eu falei para você? Que a ligação é polar, porque ela se efetua aqui entre o carbono e o oxigênio. E o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa o parzinho para ele. Esse lado aqui, ó, tem carga parcial negativa. Só que o outro lado também é a mesma coisa. Esse outro O tem uma carga parcial negativa. Aí, se eu analisar a molécula como todo, a molécula vai ser apolar, porque um lado é igual ao do outro. Percebeu aí? Conseguiu captar essa mensagem minha? Sim, o O tem carga parcial negativa e os Hs cargas parciais positiva. Aí você abordou uma coisa muito importante, que eu ia chegar lá, mas já que você falou, toda vez que eu tenho uma geometria angular, 3 átomos só que vai dar geometria angular.
Eu só tenho a geometria angular porque o elemento central tem um par de elétron livre. E se ele tem par de elétron livre, a molécula já é polar devido àquele elétronzinho livre. Entendeu? Então, toda angular vai ser polar. Não tem angular apolar. Agora, com 3 átomos e ela for linear, olha, eu posso ter, então, igual esse nosso exemplo, um lado igual ao outro. 3 átomos, linear. Um lado igual ao outro, apolar, sempre. Agora, se eu tiver um lado diferente do outro, tudo muda. Olha esse exemplo aqui, ó. Agora eu tenho o C no meio, 3 átomos, e é linear. Por que é linear? Porque o átomo central carbono não tem par de elétron livre. Helicóptero, no caso. Então, ele é linear. Então, a primeira coisa, não tem livre. Os flaps? Agora, de um lado, ele está ligado ao hidrogênio. São diferentes. Quem é mais eletronegativo? Carbono. Ah, então, monomotor. Carbono, ó, puxa o parzinho para ele. Então, o vetor agora daqui está partindo do H em direção ao C. As palhetinhas. Ok? Só que eu tenho aqui do outro lado o C fazendo ligação com N, No helicóptero carbono também e é nitrogênio. assim, O se eu não me nitrogênio engano. é um dos 3 mais eletronegativos. Eu tenho Quais um são mesmo helicóptero os de 3 brinquedo mais aqui. Aí eletronegativos? dá pra ver legal isso. Qual é a palavrinha? Fon. Fon de quê? Flúor? Flúor? Eu ganhei esse de São Paulo. Minha mãe foi lá e ela me. Flúor é oxigênio e nitrogênio. Perfeito. Então, o N, ó. O N é um dos 3 mais eletronegativos. Então, eu tenho aqui uma força partindo do H É em muito direção legal. ao C e aqui do C em direção ao N. Então, eu tenho uma resultante num sentido só. Concorda? Olha lá. A minha resultante. Eu vou somar esses 2 vetores. Vai dar igual ou diferente de zero? A soma dos vetores aqui. Mesmo sentido. É. Diferente de zero. Diferente de zero. Então, essa minha molécula vai ser polar. Aqui é polar. Então, veja bem. E a ligação? A ligação também, porque eu tenho aqui, ó, elemento diferente compartilhando, diferente eletronegatividade. O carbono puxa para ele. Então, aqui desse lado, uma carga parcial positiva para o lado do H, ligação também aqui, se eu fizer a diferença aqui dos valores da eletronegatividade, vai ser diferente de zero, carbono ganhou aqui. Então, a ligação é covalente polar, mas entre o C e o N eu tenho uma ligação tripla aqui, e o N também tem maior força de atração, ligação covalente polar. Então, quando eu tenho 3 átomos e eles são diferentes, os 2 lados diferentes, É assim mesmo. a molécula é polar. E a ligação também. Entendeu aí? Repetindo. Ela se eu tenho 3 átomos, a molécula como um todo. Se eu tenho se tu 3 fala um fio, meu irmão, se átomos na prepara. molécula, ela é linear. Tu vai ser Um espocado. lado igual ao outro, um anula o outro. Apolar. 3 átomos, molécula linear. Um lado diferente do outro, momento li, diferente de zero. Polar. Tudo bem? E as ligações? Basta ver se os ligantes são iguais ou diferentes. Ligante H, ligante C, diferente. Entendi. C aqui, N aqui, diferente. Eu tô desde o Polar. 3º ano Foi de manhã. igual, apolar, a ligação. Ótimo. Agora veja bem aqui, acostumado. olha, que você perguntou. Veja. Então, eu tenho aqui... Tá enfiando a tecla aqui. Aqui, Dando que eu uns já tapas. falei para vocês, ó. Bastou ter par de elétron livre, já vai ser polar a molécula. Por isso que a água é polar. Devido aqui os elétrons livres do oxigênio. Mas a ligação... Veja bem, olha a análise que a gente está fazendo. Aqui a molécula é angular, porque sobrou par de elétron livre, não pode ser linha reta, é angular. Lembra? Teoria aqui, ó, da repulsão dos pares de elétron. Os parezinhos de elétron do oxigênio repelem esse parzinho aqui do ligante. Então, os Hs vêm para frente aqui. Eles são repelidos.
Forma um ângulo ali entre um ângulo de ligação aqui. Então, veja, mas e a ligação entre o H e o O? A ligação é polar também, porque o O atrai o parzinho mais para perto dele. Ó. O O tem maior força de atração do que o H. Já dá essa polaridade, então a ligação é polar e a molécula também. Mas vamos calcular o momento μ aqui, a força resultante? Então, essas duas setas que eu estou mostrando para vocês, significa que a força aqui está saindo do H em direção ao O, porque o O está atraindo aqui o parzinho para próximo dele. Então, eu já tenho aqui. Essas duas forças aqui, ó, elas estão na... Eu vou ter que calcular a resultante delas aqui. Então, veja bem aqui. Ó, já tenho essas duas forças. Aí eu calculo. Então, elas estão na diagonal, não é? Vocês aprenderam a resultante, essa aqui, não é? Regra do paralelogramo. Eu traço uma diagonal a essa aqui, ó. Ó, tracei, que é essa linha aqui, vermelha. E vou traçar uma outra força aqui, ó. Aliás, diagonal, ela já sabe. Uma força paralela a essa azul aqui, que é essa aqui. Tracei. E uma paralela a outra azul aqui, que é essa aqui. Tracei também. Aí aqui eu saio daqui e vou ao encontro aqui das forças. Aí essa é a minha resultante, essa de vermelho. Vocês aprenderam na física, não sei se a matemática ensina isso também. Mas na física eu tenho certeza. Ó, eu tenho aqui. Então, a minha resultante é essa única, essa que eu vou ver, a vermelha aqui da tela. Ela está saindo daqui em direção a quem? Ao oxigênio. Então, é polar. Mas eu preciso fazer cálculo de resultante segundo regra de paralelogramo ou não? Não, não preciso. Eu só preciso saber o quê? Se eu tenho 3 átomos e a minha molécula é angular, sobrou par livre. Automaticamente, a minha molécula é polar. Tá certo? Porque minha força resultante sempre vai dar zero. Ó, vai dar zero não, vai dar sempre diferente de zero, porque ela vai num único sentido. Tá? Então, a água é polar. Agora, se eu tiver 4 átomos, eu posso traçar também aqui, ó, fiz a mesma coisa ali, tracei a resultante. Mas eu preciso? Se eu não quiser, não. Mas veja aqui, ó, ligação entre o N e o H. Polar ou apolar, gente? Polar, porque os ligantes são diferentes. Então, aqui a força, olha, já sai do H, a resultante, já sai do H no sentido para o N. Todos os Hs são menos eletronegativos do que o N. Então, olha, todos estão indo aqui em direção, todos os vetores, em direção ao nitrogênio. Tá vendo? Ó, esse aqui já está nesse sentido HN. Aí, essas duas forças aqui, eu vou traçar a resultante delas. Essas aqui, ó, da diagonal. 2 vetores da diagonal. Eu vou decompor aqui, segundo a regra do paralelogramo. Já fiz o lado de cá, ó. Tracei uma resultante aqui, paralela a esse vetor azul. E aqui uma outra resultante, que é essa outra linha aqui, paralela a esse outro vetor azul. Aí eu ligo aqui. Então, sai daqui do encontro, olha. Em direção a quem? Nitrogênio. Eu tenho agora 2 vetores em direção ao nitrogênio. A resultante aqui da decomposição das diagonais e a outra resultante que já saía aqui, ó, nessa direção. E nesse sentido, do H indo para o N. Então, eu tenho duas forças, 2 vetores aqui no mesmo sentido. Vou somar os dois, vai dar um μ diferente de zero. Então, se eu quiser, eu faço assim. Mas eu posso analisar só isso aqui, ó. Eu tenho 3 átomos, piramidal. Por que é piramidal? Porque sobrou par de elétron livre no central. Se tem par de elétron livre no central, automaticamente já dá polaridade à molécula. Então, essa molécula é polar, tanto a molécula quanto a ligação. Tudo bem até aí, meninos? Alguma pergunta? Hein? Nadinha? Não. Alguém escreveu algo aí? Não, professora. Ninguém digitou nada. Tá tudo tranquilo até agora. Muito bom. Agora dá uma olhadinha aqui. Tem 2 Nicoles. Olha essa molécula. 4 átomos também. E essa daqui,
Ó, lembra que quando eu tenho 4 átomos, eu tenho 2 tipos de geometria. Piramidal, a gente acabou de ver. Sobrou par. Piramidal sobrou par. O que Tô que quase acontece? sumindo aqui, velho. O par já dá polaridade, Tô molécula evaporando polar. já. Agora aqui não. Aqui eu tenho 4 Não. átomos também. Mas aqui o A elemento aula central, olha, dela me o átomo consome. central não tem par de elétron livre. Então, eu tenho que analisar os ligantes. Olha os ligantes. Quem são os ligantes do elemento central? Hidrogênio. 3 átomos iguais. Então, veja bem aqui, ó. Nesse caso, 3 átomos iguais. Eu vou ter um tá aqui. Esse aqui, esse H, o H ele é mais eletronegativo do que o boro, tá, gente? Então, a força está saindo aqui do boro em direção ao H, ó. Tá vendo? Eu estou mostrando aqui para vocês. Só que aqui está de cabeça para baixo, olha. Tá invertido aqui, percebeu? Então, esse aqui, ó, BH, esse está aqui indo para cima, ó. Do boro no sentido do H. Então, eu já tenho esse vetor aqui, na vertical. Aqui eu tenho mais 2 hidrogênios. Essa minha geometria está fazendo aqui um triângulo, ela é trigonal. Aqui eu tenho mais outros 2 vetores, ó, o boro aqui saindo do H, e eu tenho aqui 2 diagonais. Eu vou traçar a resultante delas. Tracei a resultante e obtive aqui, ó, na mesma direção da de cima, mas sentidos opostos. Então, esse aqui anula esse aqui. A minha molécula, por quê? Porque os ligantes são todos iguais. Tá vendo? Os ligantes são todos iguais. Então, se eu tiver 4 átomos, presta atenção agora. Se eu tiver 4 átomos e uma geometria trigonal, significa que o meu elemento central, ele não vai determinar a polaridade. Eu vou depender de quem? Dos ligantes. Se eu tiver os 3 ligantes iguais, um anula a força do outro, porque é a mesma eletronegatividade. O meu momento Mi vai ser 0, que é o caso aqui. Então, a nossa molécula é apolar. Mas se eu troco um dos ligantes, por exemplo, vamos supor que aqui no lugar desse H eu ponho o oxigênio. Eu mudei os ligantes. O valor desse vetor vai ser diferente desse. O meu momento Mi vai ser diferente de 0. Aí a minha molécula será polar. Certinho aí? Piramidal, sempre molécula polar. Trigonal, depende dos ligantes. Ligantes iguais, apolar. Ligantes diferentes, polar. Tá? Essa é a regra geral. A mesma coisa eu vou ver quando eu tiver 5 átomos diferentes. Ó, 5 átomos na molécula. Eu olho o central. Com 5 átomos na sempre é tetraédrica a minha geometria. Se eu tiver uma geometria tetraédrica, 5 átomos, eu vou observar os ligantes. Se os 4 ligantes forem iguais, apolar. Essa molécula é apolar, só tem ligantes iguais. Se eu trocar um H aqui por um cloro, por exemplo, eu tenho um elemento com eletronegatividade diferente. Ele já vai dar uma polaridade à molécula. Então, a minha molécula vai ser polar. Tá certo? Tudo bem até aí? Então, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Nesse primeiro exercício nosso. Agora, a gente vai só para exercício. Eu vou fazer esses aqui agora com vocês. E depois a gente vai para a folhinha lá, tá? Vamos fazer junto, tá? Eu gostaria que vocês participassem aqui. Interajam aqui comigo, por favor. Olha só. Ele está dizendo que a figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. Observe que olha os átomos, as bolinhas, cores diferentes, elementos diferentes. Cor igual, elemento igual. Tá bom? Então, a análise da polaridade dessas moléculas vai nos permitir identificar quais são polares. Então, vamos lá. Ele ainda deu umas informações aqui para nós, ó. O que ele disse? Vamos fazer a análise dessas moléculas sabendo que a propriedade, ou seja, que propriedade? Essa polaridade depende do quê?
da diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ligados à molécula. E na forma geométrica, ou seja, na geometria. Então, vamos lá. Dá uma olhada na letra A. Quantos átomos tem na letra A? Quantos átomos de elementos temos? Ninguém vai falar? 5 átomos. Com 5 átomos, qual é a geometria? Sempre tetraédrica. Se eu tenho uma geometria tetraédrica, o elemento central não tem par de elétron livre, ele não vai ter essa responsabilidade. Eu vou analisar quem? Os ligantes. Dá uma olhada nos ligantes. São iguais ou diferentes? Iguais. Se todos são iguais, eles terão a mesma eletro? Então, um anula a outra. Portanto, a molécula é polar ou apolar? Apolar. Muito bem, perfeito. Então, de novo, se eu tenho uma geometria tetraédrica, eu vou olhar os ligantes do átomo central. O átomo Nada, central é esse mano. rosa. Os ligantes são as Mano, bolinhas eu tô pretinhas, vaporando aqui já, que velho. são todas iguais. Então, eu só tenho átomos iguais. Se todos são iguais, um anula a força do outro. Aí a molécula é Eu apolar. sou Muito contrário bom. já, velho. Agora Química eu sou vamos tipo. analisar a letra B. O que você me diz aí? Alguém me Tô por esclarece altíssimo aí pra real, mim. velho. Letra B, o que podemos falar sobre ela? Beleza. Ela tá falando em latim É pra uma mim, molécula velho. Uma molécula linear. central e duas moléculas iguais. É um átomo central e 2 átomos iguais. Qual é a geometria dessa molécula? Tem 3 átomos. A geometria angular ou linear? Linear. Muito bom. Linear. Linear. Então, eu tenho aqui uma B. geometria linear. Olha bem, então, quando eu tenho 3 átomos, eu tenho 2 possibilidades, ou linear ou angular. A nossa é linear. É linear por quê? Não sobrou Isso é par bom. de elétron livre no central. Se não tem par livre no central, eu vou olhar também quem? Os ligantes. Os ligantes são iguais ou são diferentes? É igual. Iguais. Ligante igual indica o quê? Que a força com que essa bolinha aqui, esse átomo vermelho está puxando par para ele, o de cá está puxando também com a mesma intensidade, porque a eletronegatividade é a mesma. Então, meu vetor vai ser nulo. Eu tenho 2 forças, mesma intensidade, sentidos opostos. Vai dar um momento mi zero. A nossa molécula é polar ou apolar? Apolar. 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 Zero. Muito bom. E agora? Faça aí a leitura da C. Diga para mim, o que você observa na letra C? Muito bom. Perfeito. E a conclusão, a consequência disso é que a minha molécula será? Polar, né? Polar? Polar. Genial, isso mesmo. É a Então, IC. olha lá, ó. Geometria angular, tem par de elétron livres. Ele já dá polaridade a essa molécula. Essa é polar. Muito bem, parabéns. E essa daqui? Mano, eu Letra tô D. desmaiando. Vamos lá, professor. Só 2 átomos. Linear. Linear. Mas são iguais ou diferentes? Diferente. Diferente. Isso aí, a gente pode concluir que É polar. polar. 2 Então, átomos. quando é diferente é ligando polar e diferente, quando é sempre igual é polar. apolar. Então, vamos lá. A pergunta era qual aqui no fim? Dentre as moléculas, pode-se afirmar que são polares. Quais que a gente viu que são polares? A C e a D. A C e a D. Então, ó, 2 átomos, ligantes diferentes, sempre polar. 3 átomos, geometria angular, Vou ver o vídeo. sempre polar. Melhor. 3 átomos, Eu vou estar geometria com a cabeça mais de linear. boa, porque eu tô Aí assim, eu vou olhar os ó. ligantes.
Ligantes iguais, molécula apolar. Se fossem diferentes, polar. 5 átomos, tetraédrica. Ligantes iguais, apolar. Ligantes diferentes, Eu sou o polar. contrário. Muito bom, meninos. Isso mesmo. Assinar a alternativa Agora já deu representa o meio-dia momento de e polo 8. elétrico. Ei, gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa aqui. O horário, vocês viram já se adaptaram a semana inteira, que teve uma mudança e a cada aula tem 10 minutos de intervalo, né? Ok. Então, a nossa aula começou Preciso 11h20, terminou meio-dia, nós já são meio-dia e 8, não demos o intervalo, então a gente pode terminar uns minutinhos mais Mas, cedo, tá? Então, como a gente tem sempre 2 aulas seguidas, não vamos dar esses 10 minutos, não. Ué. Vamos seguir direto, aí a gente reduz o tempo no final. Podemos fazer assim ou não? Ela pode. Hoje não foi por isso, não. Hoje É. é porque eu esqueci mesmo, estava empolgadinha aqui, a hora passou. Mas podemos fazer direto e a gente termina mais cedo, sempre ou Pode. não? O que Professora, vocês... falaram no chat Pode que pode sim. sim. Ótimo. Muito bem. Então, vamos aqui. Vamos fazer mais aqui uns exercícios. Oi. Eu também acho. Uhum. Não é? Também. Isso é o que eu penso também. Por isso que eu estou querendo combinar isso com vocês. Aí a gente vai direto, né? E aí termina um pouquinho antes, que eu sei que vocês ficam assim, do outro lado aí, ansiosos para dar meio-dia e 50. E aí, Eu tô pra a gente caralho. termina um pouco antes de meio-dia e 50, na verdade, meio-dia e 40. E aí fica bom, né? Mano, minha barriga tá assim, ó. Vocês ficam mais animadinhos, hoje tá maravilhoso, vocês estão interagindo. Pena que sempre são os mesmos que interagem comigo. Por que o resto não fala nada? Que eu não quero. Vamos lá, vamos discutir aqui então? Ó, assinale a alternativa em do que tamanho todas do as plâncton, espécies velho. no estado gasoso apresenta momento de polo elétrico, é aquele momento Mi, tá? Momento dipolar. É a mesma coisa que dipolo elétrico. Tá foda. Polar. Polar diferente de zero. Então, vamos ver aqui, ó. Ele quer a opção em que todos. Aí, gente, vamos analisar logo o número de átomos, ó. Se eu observar aqui o número de átomos, eu já sei qual é a geometria. Dá uma olhada. No total, NF3, quantos átomos tem nessa molécula? 4 átomos. 4 átomos me dá 2 possibilidades. 2 possibilidades. Quais? Piramidal ou trigonal? Trigonal plana. Mas aqui eu tenho N. Se eu fizer aqui a distribuição N, ó, o F é 7A, Porra, uma peraí, tem alguma ligação. coisa no telhado aqui O da N casa, é peraí. 5A, 3 ligações. Se ele é 5A, eu vou fazer lá, né? Distribuição dos elétrons, vou ter um par livre. Se ele tem par livre, piramidal, é polar. A água, 3 átomos, angular, porque o O também tem par de elétron livre. 3 átomos angular, polar também. Aqui, quantos átomos eu tenho? Quantos átomos a gente tem no total aqui? 5, ó. Um H mais um C, Um gato no dá telhado. 2. Mais Ele 3 tava fazendo um Cl, barulho 5. parecendo que ia 5 quebrar o teto. átomos. O ligante é o central, carbono. Não, os Mas gatos os passam em outros... cima correndo, aí vai um aliás, o barulhão. central é o carbono. Os ligantes são Aí eu 3 pensei que era cloros bole. e um H ligados ao carbono. São diferentes. Polar também. É negócio de Então, pipa. todas são polar aí. Se eu fosse É analisar cheio todas aqui, as mano. Uma outras, vez eu ele espero que já tinha. depois, Uma vez quando ficou você 30. tiver Mais de 30, 40 esse slide, pessoas aqui na nossa rua, na frente da nossa casa, eu empinando pipa. coloquei. Aí a gente chama a polícia. Esse slide eu Porque todo postei lá, mundo mas sem não máscara e, saiu. tipo, criança e mulher no meio, colocando as crianças na Agora lixeira, eu estou mano. em dúvida, olha se eu coloquei esse aqui de novo lá. Porra, Mas esse aqui foda-se, vocês já filho. tinham, né? Esses Eu sou a slides. lei. Eu já tinha colocado antes do negócio não aceitar, né, gente? Oi.
Isso, é a mesma coisa que o momento dipolar, momento Você Mi, as respondeu. cargas parciais, positiva e negativa. A polaridade, a mesma coisa. Você Não respondeu. tem a carga que a gente está vendo aqui? Legal. E a nuvem eletrônica mais ao lado daquele eletronegativo. Carga parcial negativa, aquele que atrai o elétron para ele. Carga parcial positiva, aquele mais fraquinho. E ali tem o momento Mi, que é a diferença. Esse momento Mi a gente chama também de dipolo elétrico. Tá certo? Tudo bem? Muito bem, gente. Olha, aqui tem, então, um montão de... Tem mais esse exercício aqui, só tem mais um. Vamos fazer esse aqui, a gente vai para a folhinha e depois tem outro assunto. Mas aqui, ó, dentre as substâncias abaixo, indique aquela que apresenta a molécula mais polar. Dá uma olhada aí no geral, só tem 2 átomos. O que você analisaria para dar essa resposta aí? Só todas elas são Dentre as substâncias abaixo, indique aquela que diatônicas, apresenta só a tem molécula 2 mais átomos. polar. Então é linear. HBr? Vai falando aí para mim alguma coisa. Quais são polares e quais são apolares nessas opções? A princípio eu quero isso. Porque ele quer a mais... Sim, muito bem. Ai. Perfeito. Olha, porque ele quer a mais polar. Então, eu já descarto quem? O A e o E. Por quê? Porque os elementos são iguais. Um anula a força do outro. Então, a molécula é apolar. Tá errado, essas duas aí já estão fora. Ixi, que é isso aqui? As duas já estão fora. Aí me resta de polar B, C e D. Agora sim, como é que eu vou saber qual delas é mais polar? Quem tem uma ideia? Muito bem. Eu vou ver qual dos, porque um dos ligantes é tudo igual, é o H. O outro aqui muda. Vai ser mais polar aquela molécula que tiver maior diferença de eletronegatividade, que vai ser dada pela Seria o flúor? o flúor. D. Isso. É o fluxo. Pelo flúor, justamente. O flúor é o mais eletronegativo dos elementos. Então, se eu pegar aqui a eletronegatividade dele subtrair do H, vai dar um valor mais alto do que os demais, que têm eletronegatividade menor. Então, muito bom, vocês acertaram. Olha, essas são polares. A mais polar é a que tem maior diferença de eletronegatividade, HF. Perfeito, meninos. Ótimo. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Escreva aí, se não quiser falar. Se quiser falar, pode. Alguém escreveu alguma coisa aí? Não, professora. Nadinha? Então, vamos Professora, responder. Vamos responder a folhinha? Oi? antes de responder a folhinha, é que a minha internet deu uma caída e eu não peguei a explicação sobre como definir a polaridade quando a molécula tem 4 átomos. Você poderia repetir? Com 4A, vamos voltar aqui, ó. Olha, se eu tenho 4 átomos, eu tenho 2 possibilidades. Essa daqui, ó, que vai me dar uma geometria piramidal. Por que é geometria piramidal? Eu tenho 4 átomos, mais o elemento central tem par de elétron livre. Se ele tem par de elétron livre, o parzinho já dá polaridade, já cria-se aqui uma nuvem eletrônica, uma carga negativa já tem aqui, só pela presença desse elétron livre. Essa nuvem negativa é que a gente chama de polaridade. Então, essa molécula já é polar, só devido à presença, mais nada. Só pela presença do parzinho livre já é polar. Então, isso vai acontecer com toda a geometria piramidal. Toda vez que for piramidal é polar. Mas se não for piramidal, eu tenho 4 átomos. E o do meio, o central, não tem par de elétron livre, vai me dar uma trigonal plana, geometria trigonal plana. Ela tá dormindo Aí, na cama, foda-se. Como ela
elemento central não tem par de elétron livre, quem poderá dar polaridade mano, são os ligantes dele. Ela literalmente. Se os ligantes forem iguais, como é o Ah, caso mas, pô, nem aqui, terminou a tarefa. um anula a força do outro. Nossa molécula será apolar. Mas se eu substituir um dos ligantes, se pelo menos um for diferente, ele vai dar uma eletronegatividade diferente. O meu Mi vai ser diferente de 0. Aí a Eu tô molécula vai ser indo já, velho. polar. Então, Eu já repetindo. tô assim, ó. Se eu tenho uma entrando pra trigonal dentro, plana, assim, ó. eu tenho Eu as sei que duas foi redundante. possibilidades. Eu tava Aí eu assim, vou ó. olhar o elemento, Eu tô os me ligantes do contorcendo pra átomo dentro, assim. central. Minha mente tá Todos entrando, iguais, tá indo pelo meu apolar. estômago já. Pelo menos um diferente. Só vai dar um mesmo Eu não diferente. sei o que essa Um mulher tá diferente, falando. Ela tá falando polar. latim ou grego. Mas se ela for piramidal, sempre vai ser polar. Tudo bem? Compreendeu? Ok, professora, obrigado. Pela Ótimo. minha mente, Então, ela tá agora vamos cancelando a colocar qualquer o informação que nosso vem dessa aula. exercício, a nossa... Eu não sei Vou porquê. trocar aqui a folhinha. Vou pôr a Obrigado. folhinha para a gente discutir junto. Ah, não põe não, professor. Alguém já fez, hein, gente? Cadê a folhinha que devia estar aqui? Hein? Escreve aí, eu falo. Quem já fez? Peraí. A Poena fez. Não. Quem mais já fez? Vou mandar um começo. Chico tá hoje. Cadê o exercício que estava aqui? Ligação. Dá vontade de falar assim. Aqui. É que eu tava fazendo as outras trocentas tarefas e eu deixei física pra noite. Olha, tá aqui o nosso exercício. Dá vontade de falar assim. É que eu tava fazendo as trocentas tarefas que seus amigos compatriotas passaram e eu deixei química pra última e ficou muito Mauro, tarde. é para executar agora, né? Hoje não, Mauro, é agora. Mano. Então, eu vou colocar aqui. Sério, assim, ó. Não sei se a senhora sabe, a gente tem vida também. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa ter família. Família. Pega de vocês, eu tô pegando aqui a minha. Eu não tô quase falando com a minha mãe. Minha mãe fica trabalhando, fica juntos. estudando, ninguém se fala mais. E já dá para ver, vou aumentar um pouquinho. Deus, eu queria estar deitado agora. Muito bom. Olha lá. Oi. Vamos lá? Entra. Podemos? Já tá aí Direção, eu não posso almoçar, direção. Minha aula até 12h50. Ah, tá. A atualização do Windows. Vai demorar anos. Vamos lá, agora gente, tu vai ter que esperar o Windows atualizar, minha tia. Se tu desligar, ele vai dar erro e vai ter que fazer tudo de novo. Monoatômica, Dependendo da atualização, um átomo uma hora. já é uma substância, pelo fato de serem estáveis. Quais são os elementos pode ser um dia também. Da tabela periódica e da natureza também, que já são estáveis e não precisa mais, ele sozinho, desligou o computador, já é uma substância. É o todo mundo concorda? Os únicos estáveis da tabela periódica são os... Tu não tinha que ter... Não, gases. era melhor tu ter deixado ele ligado pra fazer isso à noite. Isso mesmo. Faz isso quando tu não tá trabalhando. Vamos lá, nem outra usando. pergunta. Que Agora demora. vamos ver, mais gente aí respondendo. Para que um átomo neutro... Dá 20% ainda? De cálcio, Ca... vai demorar mais uma hora. Se transformem em um cátion bivalente, Ca mais 2, carga positiva é... Era pra tu ter deixado ligado. E olha que o meu nem pediu pra atualizar. Acho que o meu atualizei antes do teu. Valente. Se fosse uma, que nome que dá? Monovalente. Para um átomo. E 3? Ele tem que perder 2 elétrons, né? Trivalente. Se for 4? Polivalente. Não, 4 no futebol. Ganhou 4 campeonatos, ele é? Tetravalente. Tetra. Então, tetravalente. Não tem que olhar não, ele vai sozinho. Agora, tetravalente é quando ele vai ficar reiniciando um monte de vezes até atualizar tudo. Lembra da família 4A? 4 elétrons na última camada. Só tem 2 que é negativo, que é ânion. Quem lembra?
Quem lembra dos tetracampeões da tabela? Ok, Mais de 4, boa. tetravalente. De boa. Carbono e silício, Eu só acho os dois, engraçado. carbono Nossa, e que picuinha silício. atualizar e Carbono é um reiniciar. elemento extremamente É. importante, tá? Não sei por que Existe ela uma reiniciou. gama de compostos só do elemento carbono. Nós vamos estudar lá no terceiro Tá aí ano, segundo e 20% a uma terceiro. hora. Químico orgânico, muito bem. Mas aqui o cálcio ele é Tá bivalente. aí Para ele 20% ficar ainda, né? bivalente, o que E faz uma hora aconteceu já. com o átomo neutro dele? Ganhou ou perdeu elétron? Perdeu Ai, 2 mano. elétrons. Perdeu 2 elétrons. Então, para se transformar num cátion, o átomo tem que perder. Onde tem isso? Que resposta que é aqui? É a C. C, perder 2 elétrons. Próton, a gente mexe na carga positiva? Do jeito nenhum. Se mexer na carga positiva, eu estou transformando um elemento em outro. Negativo. Tá certo? Então, vamos lá. Isso acontece? Acontece no processo de radioatividade. Só na radioatividade, que é um fenômeno nuclear. Não é de eletrosfera, tá certo? Então, vamos lá aqui. Terceira questão. Os átomos pertencentes à família dos metais alcalino-terrosos, aqui não tem esse S aqui não, é alcalino-terrosos, do alcalino-terrosos e dos halogênios adquirem configuração eletrônica de gás nobre quando, respectivamente, formam íon de carga. Ou seja, resumindo aqui, um alcalino terroso é de qual família? Isso você tem que saber. 2A. Qual? 2A. 2A, perfeito. Epa, olha o que eu fiz. Família 2A, alcalino terroso. Família 2A. E o halogênio é de qual família? 7A. 7A, muito bem. 7A e 2A. Então, vamos lá. Se ele é da 2A, ele é um metal. Ele forma cátion ou ânion? Cátion. Cátion. Ganha ou perde elétron? Perde. Ganha. Perde, quer dizer. Perde. Então, não vou pôr esse parênteses aqui, não. Então, ele vai perder 2 elétrons. Perdendo 2 elétrons, que carga que ele vai assumir? Mais 2. Muito bom. 7A. Ah, não. Ganha ou Não, perde fiz elétron? merda, fiz merda, fiz merda. Ganha. Ganha. Quantos? 1. 1. Por que ele ganha só 1? Vai estabilizar? Para estabilizar. Estabiliza. Regra do octeto. Estabiliza com 8. Muito bem. Então, ele ganhando 1, qual a carga dele? Positivo. Não. Menos 1. Negativo. Então, quais são os íons, respectivamente? O primeiro vai formar um íon mais 2. Perdeu 2, ficou positivo. E o último, 7A, ganha 1 para inteirar 8. Ganhou 1 elétron, ganhou uma carga negativa, ficou menos 1. Muito bem. Alguém tem dúvida nisso? Hein? Escreveram aí Sim. alguma coisa? Repete tudo que tu Falaram falou. que não. Muito bem. Então, Ai, vamos na mano. quarta. A quarta é semelhante. Meu Olha, ovo. aqui, gente, as duas questões elas estão abordando Eu também quase descolei o tabela negócio aqui do periódica. meu Porque se fone. você É que não, eu passei não o fio por debaixo souber da mesa pra não a ficar me batendo tabela, no o braço. nome das Aí eu colei a famílias e quantos elétrons de valência Que tem os elementos daquela família têm, você não resolve isso, percebeu? Então, olha, na ligação química de um átomo X, alcalino. Se ele é alcalino, ele é de qual família? 1A. 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 Então, metal alcalino aqui, 1A, família dele. Aí, se ele é Eu 1A, não consigo mais escrever, metal velho. alcalino, família 1A, Meu neurônio caiu de 1 para 0. ele vai formar, ele ganha ou perde elétron? Perde. Perde. Vai formar cátion ou ânion? Cátion. Cátion. Então, qual a carga dele? Mais 1. Mais Positiva, 1. mais 1. Se é 1A, carga mais 1. Com calcogênio, qual é a família do calcogênio? 6A. 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 Então, se é 6A, ele ganha ou perde? Ganha. 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 Ganha quantos? 2. 2. Menos 2. 2. Isso, menos 2. Então, qual a nossa resposta aqui? B.
B, cadê a B? X mais Mais Y 1 menos 2. menos 2. Perfeito. Ó. Então, se ele é da 1A, ele tem um elétron de valência. Quem tem 1, 2 ou 3, perde tudo, fica positivo. Então, ele tem 1, fica mais 1. Quem tem 5, 6 ou 7, ou seja, 5A, 6A, 7A, ganha um tanto para inteirar Fechei o 8. WhatsApp sem 6 para querer. 8 falta 2, Apertei ganha um 2. botão que a cabeça Se bateu ganhar no teclado. 2, fica com carga menos 2. Pronto, achamos aí. Olha, esse Deixa eu ver o que exercício esse a gente está malonha revisando colocou para a lá. prova, lembra? Prova vai cair só ligação. Esse exercício tem tudo que a gente precisa aqui, tá? Ligação Lá iônica, covalente, polaridade, tudo. Então, vamos ver aqui. Assinale a alternativa que apresenta composto com ligação essencialmente iônica. Aí a pergunta é, eu quero analisar. Ligação iônica, ela se realiza entre que tipo de átomos? Metal é metal. Metal e ametal, mas existe um Metal outro e elemento metal, diferente de sou foda. ametal que ele pode ligar também. Qual é? Metal e hidrogênio. Hidrogênio. Então, ligação iônica, metal com hidrogênio ou metal com um ametal. Muito bem. Eu quero descobrir aqui qual é essencialmente iônica. Então, dentre essas opções, eu tenho que descobrir, eu tenho que verificar quais desses itens me traz metal. Esse exercício aí eu não coloquei dados para você, porque você está fazendo em casa, você pode olhar na tabela periódica. Mas eu poderia colocar para você os dados. Se eu fosse colocar os dados, eu não ia, ou poderia pôr tabela ou número atômico. Se eu dou o número atômico, você faz a distribuição eletrônica e olha a última camada. Se der 1, 2 e 3, metal. Descobri quem é metal. Mas eu posso te dar a família, igual os exercícios anteriores. Oi, alguém ia dizer alguma coisa? Não? Então, ai, desculpa. Então, olha só aqui, ó. Tinha que ser petit. Eu vou dizer para você, então, a família e você vai me dizendo se é metal ou ametal, tá? Tudo bem? Então, Sim. hidrogênio aqui. Hidrogênio, ele pode... Vou começar da E para trás. O hidrogênio, ele pode fazer ligação iônica ou covalente. Se ele estiver ligado a metal, é iônica. Se for um ametal ou com o outro dele mesmo, é covalente. Família... Então, ó, carbono é da grupo, família 4A. é família do carbono, Acabei grupo de dizer 14. isso para você. Carbono é metal ou 14A. ametal? Ametal. Hidrogênio mais ametal, que tipo de ligação é? Covalente. Então, a letra E está fora. Água, H2O, hidrogênio com oxigênio, que é da família 6A. 6A, metal ou ametal? Ametal. 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 Metal. Repetindo, 5A, 6A, 7A, ametal. 1A, 2A, 3A, metal. 4A, se for carbono e silício, ametal. Qualquer outro que aparecer, metal. Então, aqui, o O é 6A, ametal. Com hidrogênio, covalente ou iônica? Covalente. Covalente. Então, a água, por isso que a gente fala, ó, Sim. compostos formados por ligação covalente são compostos moleculares. A água é uma molécula. Esse aqui é o gás metano, olha. CH4 é um metano, o gás do lixo, o gás dos pântanos, certo? Aqui, ó, HCl, hidrogênio com cloro, que é da 7A. Covalente ou iônica? Covalente. Covalente. Covalente, esse é o ácido clorídrico, Carbono? aquele do estômago. E é também no dia a dia usado como para limpar peças metálicas, o piso muito sujo, lava pedra, ácido muriático comercialmente. CO2, trabalhamos o CO2 diversas vezes. Ó. Carbono, é metal ou ametal, carbono? Ametal. Ametal. Metal com oxigênio, que é metal ou ametal? Ametal. Ametal. Dois Ametal. ametais. Ligação que tipo? Covalente. Covalente. Polar ou apolar, hein? Polar ou apolar? 3 átomos. O C no Polar. meio
Isso, apolar. O C no meio, 2 oxigênio, cada um do outro. Ah, 2 oxigênio, apolar. Né? HCl, covalente polar ou apolar? Polar, É polar, isso é polar. Por que é polar? porque é linear, só Porque com não 2 tem elétrons nenhuma. diferentes. É igual também. Isso, linear e os ligantes são diferentes. Água, H2O, geometria angular, polar ou apolar? Polar. Polar, Toda geometria angular é polar, polar. perfeito. CH4, tetraédrica, 5 átomos, tetraédrica, os ligantes são